Nessa 12ª aula do nosso curso de imunologia, vamos falar um pouquinho da organização dos genes dos receptores de linfócitos B e T, que nada mais são do que os anticorpos e o TCR, o complexo do TCR. Para mim, essa parte é uma das partes mais complicadas de se estudar na imunologia, porque não requer só o conhecimento do sistema imunológico, mas sim requer um conhecimento prévio de genética e biologia molecular do gene. Então nós vamos bem devagar nessa parte para a gente conseguir, de fato, entender esse processo. E é a partir daí que nós começamos a entender o porquê os linfócitos, tanto B como T, têm uma alta diversidade de reconhecimento de antígenos diferentes. Então é nessa aula que a gente vai dar a introdução para esse ponto, reconhecendo os genes receptores de linfócitos B e T. Então nessa aula em específico, vamos falar um pouquinho dos conceitos gerais, coisas que a gente já viu nas aulas passadas para a gente relembrar. E vou mostrar a organização do losse da IG, ou da imunoglobulina, para produzir especificamente os anticorpos, mas também tem outras imunoglobulinas que podem ser produzidas por esses losses, e isso específico do linfócito B. E terminar mostrando a organização do losse do TCR, que é parte do linfócito T. Só uma observação, losse é o plural de locus, então losse é um conjunto de locus. Locus é uma região no DNA genômico na onde se encontram genes, tá certo? Bom, então vamos começar aqui olhando o seguinte, novamente o anticorpo, que nós já tínhamos visto em aulas passadas, e nós sabemos que o anticorpo ele tem regiões que são chamadas de variáveis, que estão aqui na região N-terminal, não está mostrado, mas essa aqui é a região N-terminal, e nós temos regiões constantes, tá certo? Que faz tanto parte da cadeia leve como da cadeia pesada. E aí nós temos o H representado pela cadeia pesada, H de heavy e L de light. E nós mostramos também em aulas passadas a organização aqui do TCR, que nós temos duas cadeias homólogas uma à outra, tá? Só que uma é a cadeia beta e outra é a cadeia alfa. Nós temos uma porção mais terminal, que é uma região variável. Temos uma porção constante, tanto beta como alfa. Temos uma região que é determinante de complementariedade de interação com o MHC, e essa região ela é bem variável. Tem porções nessa região que é hipervariável, coisa que a gente vai ver nessa aula. E a gente viu também que as regiões constantes é para interação com moléculas que são associadas ao TCR, que é o CD3 e o zeta. E a gente viu que na parte do linfócito imaturo, que nós tínhamos lá o pré-linfócito, ele passava por uma diferenciação para se tornar um linfócito imaturo, que apresentava os receptores de antígenos. E os pré-linfócitos que não conseguiam maturar direito, eles eram postos à apoptose, porque eles eram completamente inúteis aqui se não fosse maturado direito. E a gente viu que os linfócitos imaturos, que é nessa fase onde se inicia o processo de recombinação somática do DNA para a geração do repertório linfocitário. Isso tanto para o linfócito T como para o linfócito B. E as moléculas hipervariáveis, tanto do linfócito B como do linfócito T, são, respectivamente, os anticorpos e o receptor de célula T, o TCR. E aqui a gente vai dar uma olhada no losse, como eu falei para vocês, tanto das imunoglobulinas, que fazem parte dos anticorpos, dos linfócitos B, e do losse do TCR, começando pelo losse da imunoglobulina, o anticorpo dos linfócitos B. Então, olhando na organização genômica do losse do linfócito B, né, da IG, o losse da IG, nós vemos que nós temos 3 locos específicos que codificam a proteína para a produção de um anticorpo ou outras imunoglobulinas, que é a cadeia pesada H e 2 cadeias leves, a cadeia kappa e a cadeia delta. Cada uma dessas cadeias elas estão em cromossomos diferentes. Então a cadeia pesada H ela está presente no cromossomo 2, a cadeia leve K está presente no cromossomo 22 e a cadeia leve delta está presente no cromossomo 14. A distância entre os cromossomos isso não importa muito, porque no fim das contas nós iremos ver, né, na hora de produzir o produto funcional, o RNA mensageiro, nós vamos ter também uma outra recombinação que vai permitir que aumente a diversidade do repertório dos linfócitos B aí na produção de anticorpos. Bom, mas a gente viu que a gente tem então 3 locos específicos, cada um desses locos codifica proteínas diferentes que vão compor finalmente as imunoglobulinas
e também os anticorpos. E nesses segmentos, nesses locos aí, nós temos 4 segmentos específicos que a gente pode identificar nesses locos, que é o segmento gênico V, segmento gênico C e segmento gênico D e J. O que é cada um desses segmentos? Bom, são regiões que estão presentes no locus, são sequências de nucleotídeos, de bases nitrogenadas, lá do DNA, que vão codificar regiões da proteína que são variáveis, constantes e hipervariáveis. Bom, essa região V, né, o segmento gênico V, é um segmento gênico que é variável. E ele está predominantemente presente na região terminal 5'. Lembra-se que as porções variáveis do anticorpo, lá que a gente mostrou no começo dessa aula, não é na região N-terminal? A região N-terminal começa na região 5' do produto gênico. Então faz sentido este segmento gênico variável estar presente na região 5'. E o segmento C, que é um segmento constante, ele está mais presente na região terminal 3'. Então veja, a porção carboxiterminal era a porção na qual não havia variações de aminoácidos nos anticorpos. Então faz sentido também o segmento gênico C, constante, estar presente na região 3'. E os segmentos gênicos D e J, nós podemos dizer que é um segmento de diversidade e um segmento de junção. Este segmento de diversidade ele está apenas presente no locus da cadeia pesada. E o segmento de junção está presente aí nas 3 cadeias. E eles ficam numa região intermediária do locus aí da cadeia pesada e das cadeias leves kappa e delta. Vamos dar uma olhadinha como é que é a estrutura gênica dessas 3 regiões, desses 3 locos que codificam as imunoglobulinas e os anticorpos dos linfócitos B. Começando pelo locus da cadeia H. Então você vê que é um locus, uma região gênica gigantesca. Ela tem 1.250 quilobases. Isso é a mesma coisa do que 1.250.000 bases. Ou seja, é sequência de DNA para valer. É muita base nitrogenada aí para codificar um produto. A gente pode colocar aqui, vamos supor uma sequência genérica, né? Essa é uma imagem que a gente extrai lá do ABAS. Eu fiz uma adaptação para a gente conseguir entender. E bom, a sequência variável, que eu falei para vocês agora há pouco, ela fica bem presente aqui na região 5'. E nota o seguinte, nós temos uma região aqui líder, que nós chamamos, né, seguida da região variável. Nós temos a região variável 1 da cadeia pesada e temos várias outras regiões. Aqui é um espaçamento para mostrar que nós temos várias regiões. Ao total, acredita-se que no locus da cadeia H nós tenhamos aí aproximadamente 45 regiões variáveis. Então nós temos o VH1, VH2, VH3, VH4 e assim por diante. Por isso que nós demonstramos aqui VHN. E todos eles vêm acompanhados dessa sequência líder, que nós vamos ver mais para frente, que a sequência líder é uma sequência sinal para direcionar a proteína, a imunoglobulina formada, para a membrana. Tá certo? Mas isso a gente vai ver na parte da maturação dos linfócitos B. Bom, nós temos essas regiões variáveis, e aí, passando um pouco mais para frente, dando um salto nesse locus, nós vemos que nós temos as regiões da diversidade. Então, essas sequências de bases aqui, pequenas, menores do que as regiões variáveis, tá certo? Mas elas se repetem também. Então, nós temos DH1, DH2, DH3 e assim por diante, até nós termos 23 regiões da diversidade. Então, olha, são regiões variáveis e essas regiões variáveis, eu não falei para vocês, mas elas têm uma certa homologia entre elas, porém, existem sequências, porções dessas regiões variáveis que são completamente diferentes uma das outras. Então, essas regiões variáveis elas são homólogas, mas não são idênticas. A mesma coisa serve para essa região D aqui. Nós temos também uma região de junção, tá ok? Por isso chama JH, porque é da cadeia pesada. Nós temos em torno de 6 segmentos distintos. E depois nós temos um enhancer, que é um facilitador da expressão. Nós vamos ver ele com calma aí nas próximas aulas, mas basicamente ele serve para induzir a expressão desse gene, atuando com regiões promotoras que estão aqui próximos a 5'. Nós temos mais de um enhancer
nos locos aí da cadeia H, na cadeia K, porque a gente vai dar uma olhadinha, mas a gente vai vendo aí de acordo com o tempo. E aí, por fim, nós temos os segmentos constantes. Veja que cada segmento desse, né, da cadeia constante, vai codificar uma imunoglobulina diferente. O que vai codificar os anticorpos, especificamente, vai ser essa cadeia micro aqui. Tá? E a gente colocou simplificado, né, um quadradão grandão, mas essa região ela contém vários exons, em torno aí de 5 mais ou menos. Então é a região, dependendo de qual região constante for codificada, será codificado uma imunoglobulina diferente. E nós temos aqui também um enhancer que vai atuar para caso seja expressado essa região constante ou essa região constante, tem todo um processo bem específico para expressar cada uma dessas regiões específicas. Mas, para os anticorpos, o importante mesmo é essa região aqui constante micro. Tá certo? E olha só, a gente já começa a ter noção da diversidade do repertório olhando as regiões variáveis, as regiões da diversidade e a região juncional, que a gente vai ver lá na frente de recombinação homóloga. Uma parte da região juncional pode se juntar com um dos 23 das regiões de diversidade e um com um dos 45 porções aqui de regiões variáveis. E nós podemos fazer um cálculo estimativo de quantas possibilidades é de junção de uma região variável com outra região de diversidade ou região juncional. E isso vai dar um número assustador, um número gigantesco. E aí nós vamos ver que essa parte é a parte do reconhecimento antigênico, certo? Beleza, então a gente viu aqui o locus da cadeia H. Vamos dar uma olhadinha no locus da cadeia leve, a cadeia K, que ela também é um pouco maior do que a cadeia pesada, tá certo? Ela tem 1.820.000 bases e ela se assemelha mais ou menos a isso aqui. Então nós temos as regiões variáveis, tá certo? Nós temos em torno aí de 35 regiões variáveis. Espaçando mais um pouco, nós temos a região juncional, tá certo? E nós temos apenas uma região constante. Tá? E nós temos dois enhancers aqui que vão atuar também modulando na parte da expressão específica de uma ou outra região variável ou em algum segmento aqui da região juncional. Tá? Aqui também nós vamos ter um repertório diverso e específico contra algum antígeno específico. Tá? A sequência de aminoácidos vai mudar dependendo de qual cadeia variável foi empregada para sintetizar a proteína. Ou vai depender de qual cadeia ficou estável, né, ficou aqui na sequência depois da recombinação somática do DNA. Tá? E aqui novamente os enhancers para induzir a expressão. Nota o seguinte, nessa cadeia K nós não temos aquelas regiões de diversidade. Eu falei para vocês, ela é específica da cadeia pesada H. E aqui para encerrar, mostrando a cadeia delta, que ela tem 1.050.000 bases, ou 1.050 quilobases. Nós temos aqui novamente essa região. As porções variáveis, né? Sempre todas as porções variáveis vão estar acompanhadas, como eu falei, de uma região líder, uma sequência líder, que vai direcionar o produto proteico para determinados lugares da célula. Tá? Nós temos em torno de 30 regiões variáveis. E aí tem uma pequena diferença em relação aos outros locos, que a região de junção ela vem acompanhada com uma região constante. Então nós temos uma região juncional seguida de uma região constante. E esse ponto aqui, nós podemos ter o direcionamento de algumas dessas regiões para a síntese proteica. E também nós temos o enhancer aqui para induzir a expressão desses produtos aqui. Então essa região pode variar. Tá? E, dependendo da parte juncional, nós podemos usar a parte juncional 1 para acoplar a sequência constante ao produto proteico formado e assim por diante. Tá? E a gente pode olhar, a gente viu todas essas partes desses produtos lá no DNA, ainda sem a recombinação somática. Então, aquilo é o produto bruto de uma célula que não sofreu recombinação. Depois que ela sofre recombinação, aquilo vai ter outras formas. E aí, no fim das contas, todos aqueles produtos eles vão formar uma proteína. E nós temos a organização proteica das imunoglobulinas, aqui especificamente falando do anticorpo. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui então. Então nós temos uma cadeia pesada micro da imunoglobulina, tá? Que eu tinha mostrado para vocês anteriormente lá em slides anteriores, que essa é a cadeia específica para gerar os anticorpos. Então nós temos uma cadeia grandona aqui, né?
E nós temos uma cadeia leve da imunoglobulina, do anticorpo. Então nós temos aqui a região que é variável, certo? Na cadeia pesada, nós temos uma porção variável, a região de diversidade e a região juncional. E aqui embaixo nós temos as porções variáveis da cadeia leve, que é a porção variável aqui, e a região juncional. E nós temos as cadeias pesadas, tanto aqui como aqui, né, da cadeia pesada 1, 2, 3 e 4. Aqui está errado, tem que arrumar depois. É 4 aqui, tá, gente? Não é 3, não. Nós temos uma sequência aminoácido terminal aqui, certo? Bom, e aí nós temos montada a nossa estrutura do anticorpo. Tem as pontes de sulfeto, que são feitas entre aqui as cadeias, né? Tem as pontes de sulfeto, que é feito entre as duas cadeias, a cadeia leve e a cadeia pesada. E nós temos também uma outra ponte de sulfeto que faz a ligação com outra cadeia idêntica a essa aqui. Então nós vamos ter outra cadeia pesada, né? E vamos ter aqui a cadeia leve. É a estrutura do anticorpo normal. Então veja, a porção aqui semelhante, né, da região N-terminal, nós vamos ter 3 regiões que nós chamamos de regiões hipervariáveis. Tá? Na cadeia pesada, nós temos a região hipervariável, que vai juntar um pedaço da região juncional, né, a região de junção, e da cadeia da diversidade. E aqui esses pontos, que são extremamente variáveis, né, que são escolhidos lá das regiões variáveis 1, 2, 3, 4, 5, enfim, são as sequências que não são homólogas, são diferentes entre as cadeias variáveis, tanto aqui como aqui. Aquelas cadeias elas podem se juntar, né, para formar uma diversidade gigantesca, mas gigantesca mesmo, de reconhecimento de antígenos. Essas regiões, especificamente, são as regiões que vão reconhecer os antígenos que são reconhecidos pelos anticorpos quando é feita uma resposta imunológica adaptativa. Beleza? Bom, vamos passar agora para o loci do TCR, né, do receptor de célula T, que é praticamente a mesma coisa, né? Nós temos 4 locos específicos, então. Nós temos a cadeia beta, a cadeia alfa e delta e a cadeia gama. Eu vou explicar para vocês já por que eu coloquei a cadeia alfa e delta juntos. Lembra-se que eu mostrei os TCR para vocês, principalmente o TCR alfa-beta? Então, tem essas cadeias aqui. E a cadeia beta está presente no cromossomo 7, a cadeia alfa e delta estão presentes no cromossomo 14 e a cadeia gama está presente no cromossomo 7, no mesmo cromossomo que a cadeia beta, só que existe um bom espaçamento entre eles. E aí nós temos os 4 segmentos específicos, que é a mesma coisa do que a gente viu lá para as imunoglobulinas dos linfócitos B, que é o segmento gênico V, C, D e J, que está presente na região terminal 5', segmento V, segmento C na região terminal 3', e os segmentos D e J é uma região intermediária. E eles têm praticamente a mesma organização do que os loci do linfócito B para codificar as imunoglobulinas. Vamos dar uma olhadinha bem rápido. Então aqui a gente tem um locus da cadeia beta. Você vê que ela é bem menor do que a cadeia lá das imunoglobulinas. Ela tem apenas 620 kb ou 620 mil bases e ela se organiza dessa forma. Então nós temos a mesma coisa, as regiões variáveis, só que aqui a quantidade de regiões variáveis ela é muito maior. A diversidade dos linfócitos T para reconhecimento de antígeno é maior do que a diversidade dos linfócitos B dos anticorpos para reconhecimento de antígeno. Mas enfim, nós temos aí em torno de 50 regiões variáveis, tá certo? Temos porções de diversidade que estão espaçadas, bem espaçadas umas das outras, né? Nós temos só 2 porções de diversidade. E entre essas porções nós temos as regiões juncionais, né? Nós temos 6 segmentos juncionais aí. E temos também as cadeias constantes, a cadeia beta 1 e a cadeia beta 2, sem se esquecer que essa região aqui ela também contém vários exons, né? Aqui ele está só simplificado. E temos o beta enhancer, ou o estimulador beta, né? Que vai induzir a expressão desse gene aqui. Ele serve como um estimulador da expressão, beleza? E a cadeia alfa e delta, né? Ela já é um pouco maior, ela tem 1 milhão de bases. Vamos dar uma olhadinha primeiro na cadeia alfa. Então nós temos aqui um segmento gênico, 5', 3', como todos os outros. A porção variável, nós temos em torno de 45 segmentos gênicos variáveis, sempre todos eles acompanhados de uma sequência líder, que é a sequência sinal, que vai direcionar a proteína para determinados lugares da célula. Temos mais um espaçamento aqui, ou seja,
esse espaçamento é um espaçamento de mais de 4, 5 mil bases, tá? Por isso que a gente coloca ele aqui. Aqui nós temos a região juncional, nós temos em torno de 55 de regiões juncionais diferentes, tá? Então isso aqui que vai conferir também uma grande diversidade de repertório de reconhecimento de antígenos. Se for recombinado o DNA com algumas regiões juncionais com determinados segmentos variáveis, nós temos a cadeia alfa constante, temos dois silenciadores, já vamos ver por que eles estão aqui, e temos uma região alfa enhancer. Bom, eu vou explicar para vocês por que a cadeia alfa e delta estão juntas. Pelo seguinte, nessa região onde há esse espaçamento, nós codificamos a cadeia delta. E esse silenciador é para impedir que, se a cadeia delta for expressa, ou seja, for produzida, ele impeça a expressão dos produtos da cadeia alfa. Então, por isso que ele se encontra aqui. Então, veja, nós temos os segmentos variáveis, né? Aqui ele já começa com variável 2, ele tem apenas 2 segmentos variáveis, que nós vamos ver aí. As regiões de diversidade, tanto 1, 2 e 3. O segmento juncional, assim como todos os outros. Um enhance para induzir a sua expressão. Um segmento constante. E uma outra cadeia variável. Veja que a cadeia variável 3 aqui, né, a segunda cadeia variável do locus da cadeia delta, ela está depois da cadeia 2. Só que isso não importa, porque nós vamos ver depois lá na recombinação homóloga que essa região ela pode formar uma alça, né, aqui assim, aproximar essa região daqui e jogar essa região lá para trás. Tem todos os processos de recombinação homóloga para isso acontecer. Tá? A gente vai ver isso com mais detalhes aí quando a gente vê a maturação dos linfócitos T. E para terminar, mostrando a cadeia gama, né, é a cadeia mais levinha de todas, 200 mil bases. Nós temos aí novamente um segmento, 5 cadeias variáveis, né, sequências variáveis. Nós temos os segmentos juncionais, 1 e 2, e os segmentos constantes, 1 e 2. Nós temos também um silenciador, que é para impedir a expressão de determinados genes que estão ajusante e a montante aqui da cadeia gama, tá certo? E também nós temos o enhancer da cadeia gama. Então toda essa organização genômica, como eu falei para vocês, elas vão ser importantes para permitir a grande diversidade do repertório de reconhecimento antigênico, tanto pelo linfócito T como pelo linfócito B, no momento em que ocorrer a recombinação somática do DNA, escolhendo determinadas regiões variáveis. A região variável 1, 2, 3, 4, enfim. Dependendo da região que for escolhida, juntamente com a região juncional, né, se é 1 ou 2, um segmento da região juncional, nós vamos ter uma proteína diferente para cada repertório linfocitário. Então, é por causa disso que existem milhões e milhões de repertórios para milhares e milhares de antígenos diferentes, num único segmento gênico. Na verdade, não é único, nos segmentos gênicos que a gente olhou aí nos LOCE, tanto do TCR como das imunoglobulinas. E para encerrar essa aula, vamos mostrar a parte da organização proteica do TCR, que é quase a mesma coisa do que a organização lá do anticorpo que a gente viu dos linfócitos B. Que nós temos aí as cadeias alfa e beta, né? Aqui a cadeia beta do TCR é a cadeia alfa, né? A porção N-terminal, a porção C-terminal. Nós temos as regiões que são variáveis, né? Tanto da cadeia beta, aqui, como da cadeia alfa, e as regiões constantes e as porções, os aminoácidos terminais aqui dessas duas regiões. Então, as regiões constantes e regiões variáveis. E a porção da diversidade, né, ela só está presente na cadeia beta. E também tem aquele mesma coisa, né, as pontes de hidrogênio que é feita entre as cadeias, né, intracadeia e entre cadeias, para unir as duas, né? E nós temos a mesma coisa que a gente observou lá nas imunoglobulinas, o anticorpo, que é as regiões hipervariáveis. Como eu falei para vocês, as regiões variáveis elas são 80% homólogas em si, umas com as outras, né? Do mesmo locus, do locus da cadeia beta, por exemplo, de todas as regiões variáveis, elas são cerca de 80% homólogas. Mas esses 20% que não são homólogos são as regiões hipervariáveis, que vai conferir a grande diversidade de repertório linfocitário para reconhecimento de antígeno. E aqui nós temos uma região bem mais variável do que a cadeia alfa do TCR, porque aqui nós temos a região da diversidade.
Então, todas essas regiões, como eu falei para vocês, de hipervariabilidade de aminoácidos, né, ou que a gente tinha visto por decorrência da alteração das bases entre essas regiões, que vão reconhecer antígenos diferentes. Beleza? Tranquilo? Bom, essa foi a referência que eu utilizei para essa aula, a referência clássica toda. Ela foi retirada aí do livro de Imunologia Celular e Molecular.